Em 1825, 14 navios de guerra apontaram 528 canhões a um país que já era livre há 21 anos. Não vinham conquistar. Vinham cobrar. A França exigia que o Haiti pagasse pela liberdade que tinha conquistado sozinho, e o preço incluía o valor dos homens, das mulheres e das crianças que se tinham libertado a si próprios. 150 milhões de francos de ouro. 6 vezes tudo que o país arrecadava num ano. Os antigos escravizados foram obrigados a indenizar os antigos donos pela perda da sua própria carne. E pagaram. Durante 122 anos, de geração em geração, até 1947. Esta é a história de uma conta que sobreviveu a reis, a impérios, a revoluções e a 3 gerações de quem a pagou. Uma conta que começou com uma ordem assinada por Carlos X de França, entregue à sombra de uma esquadra, e que só terminou quando os netos dos primeiros pagadores já tinham morrido. Pelo caminho, esta dívida atravessou o Atlântico, mudou de mãos francesas para mãos americanas, financiou bancos em Paris e um cofre em Nova York, e retirou a um país inteiro aquilo que poderia ter sido: escolas, estradas, hospitais, futuro. Quando se pergunta hoje por que razão o Haiti é o país mais pobre das Américas, a resposta mais honesta não começa num terremoto, nem numa ditadura. Começa aqui, numa manhã de julho, numa baía cheia de canhões, com um documento que dizia a um povo livre que a sua liberdade tinha um preço, e que teria de pagar até ao último franco. O homem que assinou julgava estar a salvar o país de uma invasão. Não sabia que estava a assinar 122 anos de fome. Em 1804, o Haiti fez algo que nenhum outro lugar do mundo tinha feito. 500 mil de pessoas escravizadas ergueram-se contra o maior império do Atlântico e venceram. Saint-Domingue tinha sido a colônia mais rica da Europa, dela vinha 40% do açúcar do mundo e mais de metade do café bebido no continente. Essa riqueza fora construída sobre 800 mil africanos trazidos acorrentados ao longo de um século, trabalhados até a morte porque era mais barato comprar pessoas novas do que alimentar as que já lá estavam. Quando esses homens e mulheres se libertaram, não ganharam o mundo. Ganharam o medo do mundo. Nenhum país quis comerciar com eles. Os Estados Unidos, onde a escravatura ainda era lei, cortaram toda a ajuda. O presidente Thomas Jefferson temia que o exemplo se espalhasse pelas suas próprias plantações. Nem Simão Bolívar, ao convocar o Congresso do Panamá, quis convidar o Haiti, para não ofender Washington. A primeira República Negra livre nasceu cercada por um silêncio hostil. E sem comércio, sem reconhecimento, um país não respira. Foi por isso que os próprios haitianos, exaustos do isolamento, começaram a considerar o impensável: pagar. Pagar a França para que a França os deixasse existir. O presidente Alexandre Pétion chegou a sugeri-lo, apenas pelo valor das terras perdidas. Mas em Paris preparava-se outra conta, muito maior. E ninguém no Haiti imaginava o que estava prestes a surgir no horizonte, ao largo de Porto Príncipe, numa manhã de julho. A 3 de julho de 1825, o navio La Circe entrou na baía de Porto Príncipe. Atrás dele vieram mais. No total, 14 navios de guerra franceses, com 528 canhões apontados à cidade. A bordo estava o Barão de Macau, e trazia um documento assinado pelo rei Carlos X de França. Não era uma proposta. Era uma ordenança. A França reconheceria a independência do Haiti, com uma condição. O Haiti pagaria 150 milhões de francos de ouro para indenizar os antigos colonos pela propriedade que tinham perdido na Revolução. E, segundo Coudenoir, os escravizados contavam como propriedade. O cálculo era explícito: as pessoas que uma plantação tinha possuído nas 3 décadas anteriores valiam entre 30% e 60% do valor total dela. Por outras palavras, os libertos foram obrigados a pagar pelo preço dos próprios corpos. 150 milhões era uma soma quase irreal, 6 vezes tudo que o Estado haitiano arrecadava num ano inteiro. E Carlos X ainda exigiu que o Haiti reduzisse a metade os direitos aduaneiros sobre os produtos franceses, tornando o pagamento ainda mais difícil de suportar. Com os canhões à vista da costa e a memória fresca de uma possível reconquista, o Senado do Haiti assinou a 11 de julho de 1825. O país tinha acabado de aceitar comprar aquilo que já era seu.
Mas para pagar a primeira prestação, não havia dinheiro nenhum nos cofres. Havia apenas uma solução, e essa solução criaria uma segunda dívida por baixo da primeira. Para pagar a França, o Haiti pediu emprestado à França. Leia-se isto devagar. Para dar dinheiro a Paris, o Haiti teve de ir buscar a bancos de Paris juros por cima da indenização. Uma dívida por baixo da dívida. Chamaram-lhe a dupla dívida. 30 milhões era a primeira prestação. O país arrecadava 5. As contas não fechavam. Nunca fecharam. Em 1826, quando ainda faltavam 6 milhões, o Haiti esvaziou o próprio tesouro e enviou o ouro para a França dentro de sacos. Sacos. E mesmo assim faltava. Os incumprimentos começaram logo. Os credores franceses apreenderam bens do Estado haitiano. Um tribunal em Paris chegou a travá-los, mas o padrão estava fixado. Cada ano de atraso trazia mais tensão, mais empréstimos, mais juros. Em 1838, a França renegociou e reduziu a dívida. Reduziu. Mas a esta altura o Haiti já pagará uma fortuna e já estava afogado em juros. No fim do século, 80% de toda a riqueza do Haiti servia para pagar dívida estrangeira. 80%. Não sobrava nada para escolas, para estradas, para hospitais. O presidente Jean-Pierre Boyer, que assinará para evitar uma invasão, foi derrubado em 1843 por cidadãos que já não aguentavam os impostos. Ele partiu. A dívida ficou. E a dívida, ao contrário dos homens, não morre quando o homem morre. Ela apenas muda de mãos. E as mãos seguintes vinham de muito mais longe do que qualquer haitiano poderia prever. No final do século XIX, a dívida haitiana tinha se tornado um negócio. Em Paris, o Banco Crédito Industriel et Commercial concedeu ao Haiti 2 grandes empréstimos e cobrou até 40% do capital em comissões e taxas. Thomas Piketty chamaria mais tarde a isto um exemplo precoce de neocolonialismo pela dívida. O mesmo banco ajudava a fundar o Banco Nacional do Haiti, sediado em Paris, enquanto financiava, na mesma cidade, a construção da Torre Eiffel. O dinheiro do Haiti erguia monumentos noutro continente. Depois entraram os americanos. Entre 1910 e 1911, o Departamento de Estado dos Estados Unidos apoiou um consórcio de investidores liderado pelo National City Bank de Nova York para tomar o controle do Banco Nacional do Haiti. Foi o próprio governo americano que, em 1911, financiou a aquisição do Tesouro haitiano. A partir daí, o novo banco passou muitas vezes a reter os pagamentos do Estado haitiano, alimentando a revolta. Em dezembro de 1914, fuzileiros americanos entraram no cofre do Estado haitiano e levaram a reserva de ouro do país, cerca de $500 mil, a bordo do navio USS Machias, para o cofre do National City Bank em Nova York. No ano seguinte, em 1915, o presidente Woodrow Wilson ordenou a invasão do Haiti para proteger interesses financeiros americanos. Os Estados Unidos ocuparam o país durante 19 anos e destinaram 40% de todo o rendimento nacional haitiano a pagar dívidas a bancos americanos e franceses. Em 1922, o resto da dívida à França foi simplesmente transferido. O National City Bank absorveu por completo o banco haitiano, levou a sede para Nova York, e o Haiti passaria a pagar a investidores americanos. A conta de 1825 tinha atravessado o Atlântico, mudado de dono, mudado de moeda, mas continuava a cair sobre os mesmos ombros. E ainda faltavam 25 anos para o último pagamento. O último pagamento foi feito em 1947. 122 anos depois dos navios de Macau, o Haiti liquidou a última parcela dos juros ao National City Bank de Nova York, o banco que hoje se chama Citibank. Nesse mesmo ano, as Nações Unidas registravam que os haitianos viviam, muitas vezes, perto do limiar da fome. A dívida tinha finalmente morrido. As pessoas que a pagaram, essas, tinham morrido há muito, bisavós, avós, pais, todos passando a mesma fatura de mão em mão. Ao todo, o Haiti pagou cerca de 112 milhões de francos à França, algo como 560 milhões de dólares de hoje. Mas o verdadeiro custo não foi esse. Em 2022,
Uma investigação do New York Times, feita com 15 economistas, estimou que a dívida terá retirado ao Haiti entre 21 e 115 mil milhões de dólares de crescimento perdido, dinheiro que nunca construiu as escolas, os hospitais e as estradas que o país não teve. O Haiti podia ter se parecido com os seus vizinhos das Caraíbas. Em vez disso, tornou-se o exemplo mundial do que uma dívida pode fazer a uma nação. Em 2003, o presidente Jean-Bertrand Aristide exigiu que a França devolvesse os 21 mil milhões. Um ano depois, foi derrubado. Em 2016, o parlamento francês revogou a velha ordenança de Carlos X, um gesto simbólico, sem um cêntimo de reparação. E a pergunta que ficou continua sem resposta. O nome do Haiti aparece hoje nas listas dos países mais pobres do planeta, quase sempre sem uma explicação ao lado. A explicação tem uma data, 1825. E tem um número, 122 anos. Um país foi obrigado a pagar pela liberdade que já tinha conquistado com o próprio sangue, e a pagá-la aos descendentes de quem o tinha acorrentado. Quando finalmente acabou de pagar, já ninguém que assinará aquele acordo estava vivo para o ver. Há uma pergunta que fica, e não é apenas sobre o Haiti. Se um povo pode ser obrigado a comprar aquilo que já lhe pertence, e a pagá-lo durante mais de um século, então o que é, exatamente, a liberdade, um direito, ou uma coisa que se aluga a quem tem os canhões? A França reconheceu, 2 séculos depois, que o preço tinha sido injusto. Mas reconhecer não é devolver. E o troco de 122 anos continua por pagar. Notas de margem têm mais histórias como esta, de contas que a história fez a quem nunca teve como recusar, de injustiças que ficaram escondidas dentro de números que ninguém quis somar. Se é de quem prefere a pergunta que fica depois de o filme acabar, fique conosco. Ainda há muito por dizer nas margens, que é onde estas histórias costumam ser deixadas.